Paulo Lima, empresário milionário de São Paulo, estava no escritório da mansão quando ouviu o grito desesperador que gelou seu sangue. "Socorro! A senhora Dalva está caindo na piscina!" Ele correu como nunca havia corrido na vida e encontrou uma cena aterrorizante. Sua mãe, de 75 anos, Dalva Lima, em cadeira de rodas, deslizando sem controle em direção à água. A cadeira estava na beirada, segundos de uma tragédia fatal. Paulo estava longe demais para chegar a tempo. Ele gritava em pânico total, vendo sua mãe prestes a se afogar. Mas então, Camila Duarte, a simples faxineira de 30 anos que havia começado a trabalhar na mansão há apenas 3 dias, fez algo que ninguém esperava. Ela se jogou no chão, esticou o corpo e conseguiu segurar a mão de Dalva no último segundo, impedindo a queda fatal. Mas o que aconteceu depois? Gente, eu garanto que vocês vão ficar de boca aberta, porque o que Camila descobriu sobre o verdadeiro estado de Dalva Lima vai chocar toda a família e mudar para sempre a vida de todos eles. Antes de continuar, se inscreva no canal, deixe seu like e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. A mansão dos Lima, no Morumbi, respirava silêncio e melancolia. Paulo observava pela janela do escritório o jardim impecavelmente cuidado, mas seus olhos não viam beleza alguma. Há 2 anos, desde o derrame que deixou sua mãe Dalva numa cadeira de rodas, a vida da família havia se transformado numa rotina de cuidados médicos e tristeza profunda. Dalva Lima, aos 75 anos, era uma sombra da mulher vibrante que um dia comandou com pulso firme os negócios da família. O AVC havia roubado dela não apenas os movimentos das pernas, mas também grande parte da fala e da alegria de viver. Ela passava os dias em silêncio, olhando pela janela, respondendo apenas com acenos quando questionada. Paulo suspirou pesadamente enquanto revisava os currículos sobre sua mesa. A 4ª cuidadora havia pedido demissão na semana anterior, alegando que o trabalho era emocionalmente desgastante demais. Todas diziam a mesma coisa. Dalva era uma paciente difícil, resistente aos cuidados e que parecia ter desistido completamente da vida. A campainha tocou, interrompendo seus pensamentos sombrios. Paulo desceu as escadas de mármore e abriu a porta para encontrar uma jovem mulher de aparência simples, carregando uma pasta com documentos. Seus cabelos castanhos estavam presos com uma tiara branca e ela usava roupas modestas, mas impecavelmente limpas. "Bom dia, Sr. Paulo. Sou Camila Duarte. Vim para a entrevista da vaga de faxineira." Paulo a observou por um momento. Havia algo diferente nela. Uma determinação silenciosa que contrastava com a resignação que havia se instalado na casa. "Entre, por favor. Vamos conversar." No escritório, Camila apresentou suas referências. Havia trabalhado em várias casas, sempre com recomendações impecáveis. Mas Paulo notou algo peculiar em seu currículo. Ela havia feito cursos de primeiros socorros e cuidados básicos com idosos. "Por que uma faxineira faria cursos na área de saúde?" ele perguntou curioso. "Senhor Paulo, cuidei da minha avó por 15 anos antes dela falecer. Aprendi que limpar uma casa não é apenas tirar a poeira. É criar um ambiente onde as pessoas se sintam bem e seguras." Foi então que ouviram um ruído abafado vindo do andar superior, seguido de um gemido baixo e melancólico. Paulo fechou os olhos por um momento, como se aquele som fosse uma dor física. "É minha mãe", ele murmurou. "Ela está numa fase muito difícil desde o derrame." Camila inclinou a cabeça, prestando atenção ao som que vinha de cima. Não era apenas tristeza, havia algo mais naquele gemido. Uma urgência que ela reconhecia dos tempos cuidando da avó. "Posso conhecê-la?" Camila perguntou suavemente. Paulo hesitou. Ela não reage bem a pessoas estranhas. Na verdade, ela quase não reage a nada desde o AVC. "Entendo, mas se vou trabalhar aqui, gostaria de conhecer todos os moradores da casa." Eles subiram até o quarto principal,
onde encontraram Dalva sentada em sua cadeira de rodas, olhando fixamente pela janela. Ela estava usando um suéter vermelho sobre uma blusa clara, e seus cabelos grisalhos estavam penteados de forma simples. Quando Paulo e Camila entraram, ela não se virou. Mãe, esta é Camila. Ela vai trabalhar conosco. Dalva permaneceu imóvel. Mas Camila notou algo que Paulo não percebeu. A senhora havia apertado levemente os punhos quando ouviu a voz de uma pessoa estranha. Olá, dona Dalva. Camila disse com voz suave e respeitosa. É um prazer conhecê-la. Por um instante quase imperceptível, Dalva virou a cabeça alguns centímetros na direção da voz. Paulo não notou, pois estava olhando para Camila. Mas ela viu claramente o movimento sutil. Mãe, não consegue falar direito desde o derrame, Paulo explicou com tristeza. Os médicos dizem que ela entende algumas coisas, mas... Naquele momento, Camila tomou uma decisão que mudaria tudo para aquela família. Camila começou seu trabalho na mansão dos Lima na segunda-feira seguinte. Chegou às 6 da manhã, carregando seus materiais de limpeza e uma determinação silenciosa que Paulo não conseguia compreender completamente. Ele havia contratado uma faxineira, mas havia algo na forma como ela olhava para sua mãe que sugeria muito mais que interesse profissional. Durante os primeiros dias, Camila estabeleceu uma rotina meticulosa. Limpava cada cômodo com cuidado extremo, mas sempre encontrava desculpas para passar pelo quarto de Dalva. Vou só trocar as flores do vaso, dizia. Ou então, preciso aspirar o tapete aqui perto da janela. Paulo observava discretamente e notava que durante essas visitas, Camila sempre conversava com sua mãe, mesmo não recebendo resposta alguma. Ela contava sobre o clima, sobre as flores do jardim, sobre pequenos acontecimentos do dia. Falava como se Dalva fosse uma pessoa completamente lúcida e interessada na conversa. Dona Dalva, que suéter bonito a senhora está usando hoje. Essa cor vermelha fica muito elegante na senhora, Camila dizia, enquanto organizava os medicamentos na mesa ao lado da cama. Paulo balançava a cabeça pensando que Camila estava apenas sendo educada com uma paciente que não podia responder. Mas ele não percebia os pequenos sinais que Camila havia começado a catalogar mentalmente. Na quarta-feira, algo chamou especialmente a atenção dela. Enquanto limpava o banheiro adjacente ao quarto de Dalva, ouviu um som estranho vindo do quarto. Era como se alguém estivesse se movimentando na cadeira de rodas, tentando ajustar a posição. Camila parou o que estava fazendo e prestou atenção. O som se repetiu. Definitivamente eram movimentos intencionais, não espasmos involuntários como Paulo havia explicado que às vezes aconteciam. Ela terminou a limpeza rapidamente e voltou ao quarto com a desculpa de verificar se a janela estava bem fechada. Dalva estava na mesma posição de sempre, olhando para o jardim, mas Camila notou algo diferente. A cadeira de rodas estava alguns centímetros mais próxima da janela do que quando ela havia saído. A senhora conseguiu se aproximar mais da janela para ver melhor o jardim? Camila perguntou suavemente, fingindo casualidade. Dalva não respondeu, mas Camila viu claramente suas mãos se contraírem levemente nos apoios da cadeira. Durante o almoço, Paulo comentou casualmente. Minha mãe parece mais... não sei, mais presente desde que você chegou. Ainda não fala nem se move, mas há algo diferente. Talvez ela só precise de mais estímulos, Camila sugeriu cuidadosamente. Às vezes, quando as pessoas ficam muito tempo no mesmo ambiente, elas se desconectam um pouco do mundo. Os médicos disseram que o derrame afetou gravemente sua capacidade motora e de comunicação. Segundo eles, ela entende algumas coisas básicas, mas não consegue responder adequadamente. Camila assentiu, mas internamente questionava se os médicos haviam investigado todas as possibilidades. Sua experiência cuidando da avó lhe ensinara que muitas vezes os pacientes são capazes de muito mais do que aparentam, especialmente quando são estimulados de forma correta.
Na quinta-feira, Camila decidiu fazer um teste discreto. Enquanto arrumava o quarto, ela deixou cair acidentalmente uma moeda no chão, próxima à cadeira de Dalva. A moeda rolou e fez um barulho metálico característico. Imediatamente, Dalva virou a cabeça na direção do som. "Oh, desculpe, dona Dalva. Deixei cair uma moeda", Camila disse, observando atentamente a reação da senhora. Dalva não apenas havia localizado o som com precisão, mas também acompanhou com os olhos o movimento de Camila se abaixando para pegar a moeda. Eram reflexos rápidos e coordenados demais para alguém com as limitações que Paulo havia descrito. Naquela noite, Camila foi para casa com uma certeza crescendo em seu peito. Dalva Lima estava escondendo suas verdadeiras capacidades. A questão era, por quê? Na sexta-feira de manhã, enquanto Paulo estava em uma reunião de negócios, Camila decidiu que era hora de descobrir a verdade. E foi exatamente nesse momento que o destino colocou Dalva numa situação que revelaria tudo o que ela vinha escondendo da família. Era uma sexta-feira ensolarada quando tudo mudou para sempre na mansão dos Lima. Paulo havia saído para uma reunião importante que duraria a manhã toda, deixando Camila sozinha com Dalva. A faxineira aproveitou a oportunidade para fazer uma limpeza mais profunda na área da piscina, que havia acumulado folhas secas durante a semana. Dalva estava em sua cadeira de rodas no terraço, uma posição que ela ocupava frequentemente para tomar sol matinal. Camila trabalhava próxima à piscina, removendo detritos e verificando o sistema de filtragem, quando decidiu buscar produtos de limpeza no depósito que ficava do outro lado da área externa. "Dona Dalva, vou só buscar uns produtos ali no depósito. A senhora fica bem aí?", Camila disse, como sempre fazia quando precisava se afastar. Foi quando ela notou algo alarmante. A cadeira de rodas estava posicionada numa leve inclinação no terraço. O terreno ali tinha um desnível quase imperceptível que levava diretamente à borda da piscina. Paulo sempre era cuidadoso para posicionar a cadeira em área completamente plana. Mas hoje, por alguma razão, ela estava a alguns metros mais adiante. Camila foi rapidamente ao depósito, mas uma sensação de inquietação a acompanhava. Quando estava retornando com os produtos nas mãos, ouviu um ruído que gelou seu sangue. O som de rodas se movendo sobre o piso de pedra. Ela largou tudo e correu em direção ao terraço. A cena que encontrou fez seu coração parar. Dalva estava deslizando lentamente em direção à piscina, a cadeira ganhando velocidade na leve inclinação. Seus olhos estavam arregalados de terror genuíno. E pela primeira vez, desde que Camila a conhecia, ela emitia sons de desespero. "Socorro!" Camila gritou instintivamente, mesmo sabendo que Paulo não estava em casa. A cadeira estava a apenas 3 metros da borda da piscina, quando Camila tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Ela se jogou no chão de forma horizontal, estendendo completamente o corpo, e conseguiu agarrar a mão de Dalva no último segundo possível. O impacto fez Camila bater fortemente no chão de pedra, mas ela manteve o aperto firme. A cadeira parou a poucos centímetros da borda, balançando perigosamente sobre a água cristalina. "Eu consegui, dona Dalva! A senhora está segura!" Camila gritou, ainda deitada no chão, segurando a mão da idosa com força. Foi então que aconteceu algo que mudou tudo. Dalva apertou de volta. Não foi um reflexo involuntário, foi um aperto consciente, deliberado, agradecido. "Obrigada." Dalva sussurrou com voz rouca, mas completamente clara. "Obrigada, minha filha." Camila ficou em choque. "Dona Dalva, a senhora consegue falar?" Lágrimas começaram a rolar pelo rosto da idosa. Eu posso explicar tudo, mas por favor, não conte para o Paulo ainda. Eu preciso que você entenda primeiro." Naquele momento, Camila ouviu o som do carro de Paulo chegando à garagem. Rapidamente, ela ajudou Dalva a se posicionar melhor na cadeira e a empurrou para longe da piscina, para uma área segura do terraço.
Dona Dalva, vamos conversar sobre isso depois. Camila sussurrou rapidamente. Mas a senhora precisa me explicar o que está acontecendo aqui. Paulo apareceu correndo no terraço, tendo ouvido os gritos de socorro quando ainda estava no hall de entrada. O que aconteceu? Camila, por que você gritou? Sua mãe. A cadeira dela deslizou em direção à piscina por causa da inclinação do terreno. Consegui segurá-la a tempo, mas foi por pouco. Camila explicou, tecnicamente não mentindo. Paulo olhou para a mãe, que havia voltado à sua postura habitual de silêncio, e depois para a piscina, calculando mentalmente a distância. Seu rosto empalideceu ao perceber o que poderia ter acontecido. Meu Deus, mãe, você poderia ter se afogado! Ele exclamou, se ajoelhando ao lado da cadeira. Dalva apenas olhou para ele em silêncio, mas Camila captou o olhar significativo que a idosa lhe direcionou, um olhar que dizia claramente, precisamos conversar. E antes de continuar com essa história incrível, eu quero agradecer de coração a todos vocês que estão acompanhando até aqui. Vocês são incríveis e é o apoio de vocês que me motiva a trazer essas histórias emocionantes. Muito obrigada mesmo. Agora preparem-se, porque o que vem a seguir vai deixar vocês ainda mais surpresos. Naquela tarde, Paulo não conseguia se concentrar em nada. A imagem da mãe quase caindo na piscina o assombrava. E ele decidiu instalar imediatamente grades de segurança ao redor de toda a área aquática. Enquanto aguardava a chegada dos técnicos, ele observava Camila com uma gratidão profunda que não conseguia expressar em palavras. Camila, eu não sei como agradecer o que você fez hoje. Paulo disse quando ela terminou de organizar a cozinha. Se você não estivesse aqui, não precisa agradecer, Sr. Paulo. Qualquer pessoa faria a mesma coisa, ela respondeu, mas internamente fervilhava de ansiedade para conversar a sós com Dalva. A oportunidade surgiu quando Paulo saiu para supervisionar a instalação das grades de segurança. Camila subiu rapidamente ao quarto de Dalva, fechou a porta cuidadosamente e se aproximou da cadeira de rodas, onde a idosa aguardava em silêncio. Dona Dalva, agora somos só nós duas. A senhora precisa me explicar o que está acontecendo. Camila disse em voz baixa, mas firme. Dalva respirou profundamente e, para total surpresa de Camila, começou a mover as pernas lentamente. Não eram movimentos completos, mas eram definitivamente voluntários e coordenados. Minha filha, o que você vai ouvir agora vai chocar você tanto quanto me chocou descobrir, Dalva disse com voz clara, completamente diferente dos gemidos incompreensíveis que Paulo estava acostumado a ouvir. Camila se sentou na borda da cama, ainda processando o que estava vendo. A senhora consegue se mover e falar normalmente? Posso sim, não completamente como antes do derrame, mas muito mais do que todos pensam, Dalva admitiu, movendo os braços com desenvoltura. Camila, eu não finjo estar pior por maldade. Há uma razão muito séria para isso. Que razão, Dona Dalva? A idosa olhou pela janela, verificando se Paulo ainda estava no jardim supervisionando os trabalhadores. 3 meses depois do meu derrame, quando ainda estava no hospital fazendo fisioterapia, eu ouvi uma conversa que mudou tudo. Dalva pausou, as lágrimas começando a se formar em seus olhos. Era o Paulo falando ao telefone com alguém. Ele disse que finalmente havia encontrado a desculpa perfeita para me internar numa clínica especializada. Camila sentiu o coração apertar. Como assim? Ele dizia que cuidar de mim estava atrapalhando seus negócios, que uma mãe inválida era um fardo inconveniente e que assim que eu saísse do hospital, ele me colocaria numa instituição de longa permanência. Dalva continuou, sua voz tremendo de dor. Mas, Dona Dalva, talvez a senhora tenha entendido errado. Não, minha filha. Eu ouvi claramente. Ele até mesmo mencionou que já havia visitado 3 clínicas e escolhido uma. Disse que seria melhor para todo mundo, especialmente para ele, que poderia tocar a vida sem culpa. Camila ficou em silêncio, tentando processar a informação.
O Paulo que ela conhecia parecia genuinamente preocupado com a mãe. Foi então que tomei a decisão de fingir estar pior do que realmente estava. Dalva explicou. Pensei que se ele visse que eu era totalmente dependente, talvez sentisse pena e mudasse de ideia, ou pelo menos me daria mais tempo para encontrar uma solução. E funcionou? Por enquanto, sim. Ele cancelou os planos da clínica porque os médicos disseram que pacientes em estado muito grave precisam de cuidados especializados que essas instituições não oferecem. Ironicamente, fingir estar pior me manteve em casa. Camila se levantou e começou a andar pelo quarto, absorvendo a magnitude da situação. Dona Dalva, isso significa que a senhora está vivendo uma mentira há 2 anos? Uma mentira que me permite ficar na minha própria casa, perto das minhas memórias, dos meus pertences. Dalva respondeu com tristeza. Você não entende, Camila. Esta casa é tudo o que me resta do meu marido, da minha vida inteira. Ser internada numa clínica seria como morrer em vida. Naquele momento, elas ouviram a voz de Paulo chamando do andar inferior. Camila, onde você está? Rapidamente, Dalva voltou à sua posição habitual na cadeira, assumindo a expressão vazia e os movimentos limitados que Paulo esperava ver. A transformação foi tão rápida e convincente que Camila quase duvidou do que havia acabado de presenciar. Estou aqui, Sr. Paulo. Só vim verificar se sua mãe estava confortável, Camila respondeu, abrindo a porta. Quando Paulo entrou no quarto, encontrou exatamente a cena que esperava. Sua mãe imóvel na cadeira e Camila organizando os travesseiros da cama. Mas o que nenhum dos dois sabia é que a verdade sobre a conversa que Dalva havia ouvido no hospital era muito mais complexa do que ela imaginava, e essa revelação estava prestes a transformar completamente toda a dinâmica familiar. 2 anos antes, no Hospital Sírio-Libanês, Paulo Lima caminhava pelos corredores com o telefone colado ao ouvido, sua voz carregada de desespero. Sua mãe havia sofrido o derrame há apenas 3 meses, e ele estava tentando encontrar a melhor forma de cuidar dela quando recebesse alta hospitalar. Dr. Marcelo, eu preciso da sua opinião honesta, Paulo dizia ao médico do outro lado da linha. Quais são as opções reais para cuidar da minha mãe em casa? Ela vai precisar de assistência 24 horas. Era exatamente nesse momento que Dalva, que havia acordado de um cochilo em seu leito hospitalar, ouviu fragmentos da conversa através da porta entreaberta do corredor. Finalmente encontrei a justificativa perfeita para contratar uma equipe completa de enfermagem. Paulo continuava. Cuidar de uma mãe inválida vai exigir uma reestruturação total da casa. Dalva ouviu apenas partes da conversa, perdendo contextos cruciais devido à distância e ao barulho do hospital. Ela é um fardo inconveniente para qualquer estrutura normal de casa, Paulo prosseguia. Por isso preciso transformar o andar térreo numa mini-clínica domiciliar. O que Dalva não ouviu foi a continuação. Doutor, estou disposto a gastar qualquer quantia necessária. Quero que minha mãe tenha o melhor tratamento possível na nossa própria casa, cercada das coisas que ela ama. Paulo, o médico havia respondido, admiro sua dedicação. Poucos filhos estariam dispostos a fazer tantas adaptações para manter a mãe em casa. A maioria opta por clínicas especializadas. Jamais faria isso com ela. Paulo retrucara com firmeza. Visitei 3 clínicas apenas para entender como funcionam os equipamentos que vou precisar instalar em casa. Minha mãe vai ficar onde sempre viveu, perto das memórias do meu pai. Mas Dalva, em seu estado pós-derrame, com audição prejudicada e capacidade de concentração limitada, havia interpretado tudo de forma completamente distorcida. As palavras fardo inconveniente, clínicas visitadas e melhor para todo mundo criaram em sua mente uma narrativa de abandono que não correspondia à realidade. Na verdade, Paulo havia gastado uma fortuna adaptando a mansão. Instalou elevadores, rampas, barras de apoio em todos os banheiros,
um sistema de comunicação por interfone em cada cômodo, e contratou uma equipe médica que fazia visitas regulares. Tudo isso sem que Dalva soubesse, pois ela estava focada em manter sua encenação. Durante esses 2 anos, Paulo viveu um dilema terrível. Ele notava que sua mãe parecia mais deprimida e desconectada a cada dia, mas atribuía isso à progressão natural das sequelas do derrame. Consultou dezenas de especialistas, investiu em tratamentos experimentais, trouxe fisioterapeutas de outros países, tudo em vão. O que mais o atormentava era a sensação de que estava falhando como filho. Cada manhã, ao ver o olhar vazio da mãe, ele se questionava se realmente estava tomando as decisões certas. Talvez uma clínica especializada fosse melhor? Talvez ele não fosse capaz de dar a ela os cuidados que merecia? Essas dúvidas o consumiam por dentro, criando uma culpa que carregava silenciosamente. Ele trabalhava longas horas, não por desinteresse na mãe, mas porque se sentia impotente em casa. Cada momento ao lado dela era um lembrete de sua aparente incapacidade de melhorar sua condição. O que Paulo também não sabia é que Dalva, por sua vez, interpretava sua ausência e expressão preocupada como confirmação de que ele realmente a via como um fardo. Era um ciclo vicioso de mal-entendidos que havia envenenado a relação entre mãe e filho por 2 anos inteiros. Enquanto isso, no presente, Camila observava a dinâmica entre os dois com uma perspectiva externa que começava a revelar as falhas de comunicação. Ela notava como Paulo se dedicava aos cuidados médicos da mãe, mas mantinha uma distância emocional que interpretava como proteção contra a dor de vê-la naquele estado. E Dalva, por sua vez, mantinha a encenação não apenas por medo de ser internada, mas porque havia se convencido de que era realmente um fardo na vida do filho. Naquela noite, depois que Paulo foi dormir, Camila tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela precisava descobrir a verdade completa sobre aquela conversa no hospital, mesmo que isso significasse confrontar verdades dolorosas que ambos preferiam evitar. Na manhã seguinte, Camila chegou à mansão com uma determinação renovada. Havia passado a noite inteira pensando na situação de Dalva e Paulo, e estava convencida de que havia mais na história do que aparentava. Ela precisava investigar por conta própria, e sabia exatamente por onde começar. Enquanto Paulo estava em uma ligação de negócios no escritório, Camila subiu ao quarto de Dalva com uma desculpa de trocar os lençóis. Assim que fechou a porta, Dalva abandonou sua postura rígida e olhou diretamente para ela. Camila, eu pensei muito sobre nossa conversa de ontem, Dalva disse em voz baixa. Há algo mais que preciso te contar sobre aquele dia no hospital. O que mais, dona Dalva? Depois que ouvi a conversa do Paulo, fiquei tão abalada que tive uma crise de ansiedade. A enfermeira veio correndo e aplicou um sedativo em mim. Dalva pausou, mexendo nervosamente com as mãos. Quando acordei, encontrei um papel que havia caído da pasta médica do Paulo. Dalva abriu a gaveta da mesa de cabeceira e retirou um papel amassado e amarelado. Guardo isso há 2 anos, como prova do que ele realmente pensava sobre mim. Camila pegou o papel e leu em voz alta. Residencial Sunset, clínica geriátrica de luxo. Paciente, Dalva Lima. Avaliação preliminar aprovada, aguardando confirmação familiar. Viu? Dalva disse com amargura. Ele já havia me inscrito numa clínica, já havia tomado a decisão. Mas Camila, com seu olhar atento de quem sempre trabalhou organizando papéis e documentos, notou algo que Dalva havia perdido na sua angústia de 2 anos atrás. No canto inferior direito do papel, havia uma anotação manuscrita em letra médica. Cancelado a pedido da família. 15/03/2022. Motivo: cuidados domiciliares integrais implementados. Dona Dalva, a senhora viu esta anotação aqui? Camila apontou para o canto do papel. Dalva pegou seus óculos e leu a anotação pela primeira vez. Seu rosto empalideceu. Cancelado a pedido da família?
E olhe a data. É exatamente uma semana após a conversa que a senhora ouviu no corredor. Naquele momento, ambas ouviram passos subindo a escada. Rapidamente, Dalva voltou à sua posição na cadeira de rodas e escondeu o papel. Paulo entrou no quarto carregando uma bandeja com o lanche matinal da mãe. "Como está se sentindo hoje, mãe?" Ele perguntou carinhosamente, ajustando o cobertor sobre as pernas dela. Camila observou atentamente a interação. Paulo verificou se Dalva estava confortável, mediu sua pressão arterial com um aparelho digital, ajustou a altura da cadeira para que ela ficasse na posição ideal para receber a luz solar da janela e ofereceu o suco de laranja natural que ela sempre havia preferido. Esses não eram gestos de alguém que via a mãe como um fardo. Eram ações de um filho dedicado que havia aprendido todos os detalhes dos cuidados médicos necessários. "Senhor Paulo", Camila disse impulsivamente, "posso perguntar uma coisa? Por que o senhor nunca colocou sua mãe numa clínica especializada? Muitas famílias fazem essa escolha." Paulo parou o que estava fazendo e olhou para a mãe com ternura. "Camila, esta casa é o mundo da minha mãe. Cada objeto aqui tem uma história. O jardim que ela cuidou por 40 anos. O quarto onde dormiu ao lado do meu pai por 3 décadas. Como eu poderia tirar isso dela?" Ele se aproximou da janela e apontou para o jardim. "Vê aquelas roseiras ali? Ela plantou cada uma delas. E a fonte no centro? Foi presente do meu pai no aniversário de 20 anos de casamento. Esta casa não é apenas onde ela mora, é quem ela é." Dalva, ainda fingindo não entender, sentiu lágrimas começarem a se formar. Pela primeira vez em 2 anos, ela estava ouvindo o que realmente motivava as ações do filho. "Eu sei que talvez uma clínica tivesse equipamentos mais modernos", Paulo continuou, "mas nunca teria o que ela mais precisa: amor e memórias. Por isso adaptei tudo aqui. Por isso contrato os melhores profissionais para vir até ela, porque o lugar dela é aqui, em casa." Camila olhou para Dalva e viu que a idosa estava lutando para manter a compostura. As lágrimas corriam silenciosamente pelo seu rosto, mas Paulo não notou porque estava de costas, arrumando os medicamentos. Naquele momento, Camila compreendeu a verdadeira tragédia da situação. Mãe e filho se amavam profundamente, mas um mal-entendido havia criado uma barreira de 2 anos entre eles. E ela era a única pessoa que conhecia toda a verdade. Mas o que Camila estava prestes a descobrir sobre sua própria conexão com a família Lima revelaria uma coincidência tão extraordinária que mudaria para sempre o destino de todos eles. Naquela tarde, Paulo decidiu sair para uma reunião que duraria várias horas, deixando Camila e Dalva sozinhas novamente. Assim que o carro saiu da garagem, Camila subiu correndo ao quarto, determinada a confrontar Dalva com tudo o que havia descoberto. "Dona Dalva, precisamos conversar seriamente", Camila disse, fechando a porta atrás de si. "A senhora ouviu o que seu filho disse hoje de manhã?" Dalva abandonou a encenação e se virou na cadeira para encarar Camila, os olhos ainda vermelhos de tanto chorar em silêncio. "Eu ouvi cada palavra, minha filha, e agora não sei mais o que pensar. A senhora passou 2 anos acreditando numa mentira, dona Dalva. Seu filho jamais quis se livrar da senhora. Pelo contrário, ele reorganizou a vida inteira dele para cuidar da senhora da melhor forma possível." Dalva pegou o papel amassado da gaveta e o estudou novamente. Desta vez, prestando atenção na anotação que havia ignorado por tanto tempo. Cancelado a pedido da família. "Meu Deus, Camila, o que eu fiz?" A senhora agiu com base no que pensou ter ouvido. "Qualquer mãe faria a mesma coisa", Camila disse gentilmente. "Mas agora que sabe a verdade, precisa tomar uma decisão. Vai continuar fingindo ou vai dar uma chance para vocês dois se reconectarem?" Dalva se levantou lentamente da cadeira de rodas, usando apenas o apoio dos braços. Seus movimentos eram um pouco limitados pelo derrame real que havia sofrido, mas muito mais funcionais do que ela demonstrava há 2 anos. "Camila, eu tenho tanto medo."
ela admitiu, caminhando lentamente até a janela. E se ele ficar furioso comigo por ter fingido? E se ele perder a confiança em mim para sempre? Dona Dalva, seu filho passou 2 anos se culpando por não conseguir ajudá-la a melhorar. Ele acha que falhou como filho. A senhora acha que ele ficaria furioso ao descobrir que pode conversar com a mãe novamente? Que pode abraçá-la de verdade? Dalva ficou em silêncio por vários minutos, observando o jardim que tanto amava. Você tem razão, mas não sei nem por onde começar. Como explicar 2 anos de mentira? Comece pela verdade sobre aquele dia no hospital. Conte exatamente o que a senhora ouviu e como interpretou. Ele vai entender. Foi então que Dalva se virou para Camila com uma expressão curiosa. Minha filha, posso fazer uma pergunta? O que uma jovem como você estava fazendo procurando emprego especificamente nesta casa? São centenas de mansões neste bairro, mas você veio parar exatamente aqui. Camila hesitou por um momento, depois respirou fundo. Dona Dalva, isso não foi coincidência. Eu procurei especificamente pela família Lima. Como assim? Eu sabia sobre o derrame da senhora, sobre a situação da família. Li numa reportagem de jornal sobre empresários bem-sucedidos que enfrentavam desafios pessoais. O nome do seu filho foi mencionado. Dalva sentou-se lentamente na borda da cama. Mas por que isso despertaria seu interesse? Camila caminhou até a janela e ficou de costas para Dalva por um momento. Porque quando li o nome Dalva Lima, de 75 anos, que havia sofrido um derrame, eu me lembrei de uma história que minha avó me contou anos atrás. Que história? Minha avó trabalhava como costureira nos anos 1980. Ela tinha uma cliente muito especial, uma senhora elegante que sempre a tratava com respeito e carinho. Uma vez, quando minha avó estava passando por dificuldades financeiras, essa cliente não apenas pagou o trabalho em dia, mas também emprestou dinheiro para ela comprar remédios para meu avô, que estava doente. Dalva franziu a testa, tentando se lembrar. Minha avó sempre dizia que nunca esqueceria a bondade daquela senhora, que ela salvou nossa família naquela época difícil, Camila continuou. O nome dela era Dalva Lima. A senhora é a mesma pessoa que ajudou minha família há 40 anos. O rosto de Dalva se iluminou com a lembrança. Dona Rosa! Sua avó era Dona Rosa, a costureira da Rua das Flores. Exatamente. Ela morreu há 5 anos, mas até o último dia falava da senhora com gratidão. Quando soube que a senhora estava passando por dificuldades, senti que era minha chance de retribuir a bondade que recebemos. Lágrimas correram pelos rostos de ambas as mulheres. Dalva se aproximou de Camila e a abraçou forte. Minha filha, você não veio aqui por acaso. Você veio para nos salvar. A mim e ao Paulo. Assim como eu ajudei sua família há décadas, você está ajudando a nossa agora. Naquele momento, elas ouviram o som do carro de Paulo chegando. Dalva olhou para Camila com determinação renovada. Está na hora de meu filho conhecer a verdade, todas as verdades. Paulo entrou na mansão carregando uma sacola da farmácia e alguns documentos. Havia passado a tarde consultando um novo neurologista, buscando tratamentos inovadores que pudessem ajudar sua mãe. A frustração de 2 anos de tentativas sem sucesso pesava em seus ombros enquanto subia as escadas. Mãe, trouxe seus medicamentos novos, ele disse ao entrar no quarto, encontrando Dalva em sua posição habitual na cadeira de rodas e Camila organizando as roupas no armário. Paulo, uma voz clara e firme o fez parar imediatamente. Era sua mãe falando seu nome com perfeita dicção. Ele se virou lentamente, os documentos caindo de suas mãos. Mãe, você acabou de falar? Dalva respirou fundo e se levantou lentamente da cadeira, usando apenas o apoio dos braços. Paulo ficou paralisado, assistindo sua mãe ficar de pé e dar 2 passos na sua direção. Meu filho, preciso te contar uma coisa muito importante, ela disse, sua voz tremendo de emoção e nervosismo.
Paulo caiu de joelhos no chão, as lágrimas correndo pelo rosto. Mãe, como isso é possível? Os médicos disseram, os médicos estavam parcialmente certos. Eu realmente tive sequelas do derrame, mas não tão graves quanto todos pensavam. Dalva explicou, se aproximando dele. Paulo, eu fingi estar pior do que realmente estava. Fingiu? Paulo se levantou confuso. Mas por quê? Dalva contou toda a história. A conversa que ouviu no hospital, sua interpretação equivocada, o medo de ser internada e os 2 anos vivendo uma mentira. Paulo ouvia em silêncio absoluto, seu rosto passando por várias expressões: choque, confusão, dor e finalmente compreensão. Mãe, você pensou que eu queria me livrar da senhora? Ele perguntou, sua voz quebrando. Meu Deus, como eu falhei tanto em demonstrar o quanto amo a senhora. Você não falhou, meu filho. Eu que interpretei tudo errado. Camila me mostrou a verdade. Paulo olhou para Camila, que havia permanecido discreta no canto do quarto. Camila, como você sabia? Senhor Paulo, havia sinais que sua mãe demonstrava capacidades além do que aparentava. Mas há algo mais que preciso contar para vocês dois. Camila revelou então sua verdadeira conexão com a família, a história de sua avó Rosa e como Dalva havia ajudado sua família décadas atrás. Paulo ficou ainda mais emocionado. Então você veio até nós propositalmente? Vim para retribuir uma bondade antiga, mas acabei encontrando uma família que precisava de cura. Camila respondeu, e não apenas cura médica, cura emocional. Naquele momento, Paulo abraçou sua mãe pela primeira vez em 2 anos de forma verdadeira, sabendo que ela podia abraçá-lo de volta com força total. Eles choraram juntos, liberando anos de mal-entendidos e dor acumulada. Mãe, me perdoa por não ter percebido o que a senhora estava passando, Paulo sussurrou. Me perdoa por ter duvidado do seu amor, Dalva respondeu. Mas enquanto eles se reconciliavam, Camila observava a cena com um sorriso que escondia um segredo ainda maior. Havia uma última revelação que ela não havia compartilhado, uma descoberta que fizera ao revisar os documentos médicos de Dalva que mudaria completamente o futuro da família. Na pasta médica, entre os exames antigos, ela havia encontrado um laudo que todos haviam ignorado, um resultado de teste genético que indicava uma predisposição familiar rara, mas tratável, que explicava não apenas o derrame de Dalva, mas também representava um risco significativo para Paulo. Senhor Paulo, dona Dalva, Camila disse suavemente, há mais uma coisa que descobri e que vocês precisam saber. Algo que pode salvar não apenas o passado de vocês, mas também o futuro. E Paulo e Dalva se separaram do abraço e olharam para ela, percebendo pela seriedade em sua voz que a jornada de revelações ainda não havia terminado. O que é, Camila? Paulo perguntou, ainda segurando a mão de sua mãe. Encontrei algo nos exames da dona Dalva que os médicos não investigaram adequadamente. Uma condição que é hereditária e que pode afetar o senhor também, mas que tem tratamento preventivo se detectada a tempo. A revelação final estava prestes a transformar não apenas o presente da família Lima, mas também garantir que eles tivessem muitos anos saudáveis pela frente para desfrutar da segunda chance que haviam recebido. 3 meses depois, a mansão dos Lima havia se transformado completamente. O silêncio melancólico que pairava sobre a casa por 2 anos havia dado lugar a risadas, conversas animadas e o som de Dalva caminhando pelos corredores com a ajuda de uma bengala elegante. A descoberta de Camila sobre a predisposição genética havia revolucionado o tratamento médico de toda a família. Paulo havia iniciado um protocolo preventivo que reduzia drasticamente suas chances de sofrer um derrame. E Dalva estava fazendo uma terapia genética experimental que havia melhorado significativamente sua mobilidade e clareza mental. Naquela manhã de sábado ensolarada, a família estava reunida no jardim para uma celebração muito especial.
Paulo havia organizado uma festa surpresa para comemorar o renascimento de sua mãe e oficializar algo que já era realidade há muito tempo. Camila havia se tornado parte da família. "Mãe, tenho uma surpresa para a senhora", Paulo disse, ajudando Dalva a se sentar numa poltrona decorada com flores. Algo que deveria ter acontecido há muito tempo. Dalva olhou curiosa enquanto Paulo retirava um envelope elegante do bolso. "Camila, pode vir aqui, por favor?" Camila se aproximou, ainda usando seu uniforme de trabalho por insistência própria, embora Paulo já houvesse oferecido um cargo executivo em sua empresa. "Camila Duarte", Paulo começou solenemente, "você não apenas salvou minha mãe fisicamente naquele dia na piscina, você salvou nossa família inteira. Trouxe de volta nossa capacidade de nos amarmos e de confiarmos um no outro." Ele abriu o envelope e retirou um documento oficial. "Por isso quero oficializar o que já sabemos. Você é nossa família. Este é um contrato de adoção simbólica, reconhecendo você como filha do coração desta casa." Camila ficou emocionada, as lágrimas correndo pelo rosto. "Senhor Paulo, eu não sei o que dizer. Diga que aceita." Dalva interveio, se levantando da poltrona e caminhando até ela. "Diga que aceita ser minha filha e a irmã que Paulo nunca teve." "Eu aceito", Camila sussurrou, abraçando Dalva forte. "Aceito de todo o coração." Paulo se juntou ao abraço, criando um círculo de amor que havia sido impossível apenas alguns meses antes. "E tem mais", Paulo disse, se afastando um pouco. "Camila, você tem um dom extraordinário para cuidar de pessoas e identificar problemas que outros não veem. Por isso, quero propor uma sociedade." "Sociedade? Vamos criar o Instituto Dalva Lima de Cuidados Especializados", Paulo anunciou. "Um centro que oferece cuidados domiciliares para famílias que passam por situações similares à nossa. Você seria a diretora técnica." Dalva bateu palmas, radiante. "Minha filha, você vai poder ajudar centenas de famílias como ajudou a nossa." Camila mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. "Mas eu não tenho formação acadêmica para..." "Você tem algo muito mais valioso", Paulo interrompeu. "Você tem intuição, dedicação e a capacidade de enxergar além das aparências. O resto a gente ensina." Naquela tarde, enquanto os três planejavam os detalhes do instituto, Dalva fez uma observação que resumiu perfeitamente toda a jornada que haviam vivido. "Sabe, Camila, quando você chegou aqui, eu estava morrendo por dentro. Não fisicamente, mas emocionalmente. Havia perdido a esperança, a confiança, o amor próprio. Você me devolveu tudo isso. E você me deu uma família que eu nunca pensei que poderia ter." Camila respondeu. Paulo acrescentou, "E me ensinou que às vezes as pessoas que mais amamos estão bem ao nosso lado, mas precisam da pessoa certa para nos ajudar a enxergá-las novamente." 6 meses depois, o Instituto Dalva Lima havia se tornado referência nacional em cuidados domiciliares especializados. Camila havia se formado em um curso técnico de cuidados geriátricos e liderava uma equipe de 50 profissionais que atendiam famílias por todo o país. Dalva, aos 77 anos, havia se tornado a embaixadora do Instituto, contando sua história em conferências médicas e inspirando outras famílias a nunca desistirem da esperança. Paulo havia encontrado um propósito muito maior que seus negócios: usar sua influência e recursos para criar impacto social positivo. E Camila, ela continuava morando na mansão dos Lima, não mais como funcionária, mas como a filha que havia transformado uma casa cheia de mal-entendidos numa família unida pelo amor verdadeiro. Na véspera do 2º aniversário da queda na piscina, como eles carinhosamente chamavam o dia que mudou tudo, os três estavam sentados no mesmo terraço onde a história havia começado. "Para onde você acha que estaríamos hoje se nada disso tivesse acontecido?" Paulo perguntou. Dalva segurou a mão de Camila.
Eu estaria definhando na solidão, você estaria consumido pela culpa, e nossa Camila estaria cuidando de estranhos, em vez da própria família. Às vezes, o destino coloca as pessoas certas no lugar certo na hora exata, Camila observou. Minha avó sempre dizia que a bondade que plantamos no mundo sempre volta para nós, mas geralmente de formas que nunca imaginamos. E assim, uma simples faxineira que veio retribuir uma bondade antiga acabou salvando uma família inteira, provando que os maiores milagres da vida acontecem quando pessoas corajosas se recusam a aceitar que as situações são impossíveis de mudar. E você? Já viveu alguma situação onde um mal-entendido quase destruiu uma relação importante? Como reagiria se descobrisse que alguém próximo estava fingindo estar doente? Conta nos comentários. Se essa história tocou seu coração, deixa seu like e se inscreve no canal para mais histórias emocionantes que vão transformar seu dia. E não esquece de ativar o sininho para não perder nenhuma história nova.